a CPI da pandemia. A grande verdade, política. Falando do depoimento de Fábio Weingarten, ex-secretário de comunicação da presidência. O depoimento começou meio morno, parecia, não foi? Tonholi, faz aí a introdução. Como é que você viu aí os primeiros destaques? Ele começou a torear o Renan Calheiros, que é o relator, até o momento que o Renan começou a repetir seguidamente, seriadamente: por favor, isso aqui é uma pergunta objetiva. Por favor, isso é uma pergunta objetiva. Até chegar no ponto que o Renan pede a prisão dele. Fala que se ele continuar negaciando, como ele estava negaciando, ele poderia sair dali preso. Aí o Omar Aziz botou uns panos quentes, aí deu uma amainada, quando passou para os outros senadores, aí deu uma sentada. Mas o ponto alto foi a indagação feita pelo Renan Calheiros a ele. Chegou a esse ponto de ameaçar com voz de prisão? E há 20 minutos atrás o senador Alessandro também falou: se o senhor continuar mentindo, o senhor sairá daqui preso. Mas qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta, Tonholi? Porque eu não assisti esse pedaço. Qual foi a pergunta do Renan Calheiros que motivou essa... Todas. Ele não respondia sim ou não. Ele falava, ao meu ver, o senhor sabe, o Renan falava assim: eu não quero saber ao meu ver, eu só quero saber sim ou não. Foi uma loucura, foi uma metralhada como eu nunca vi numa CPI na minha vida. Aliás, posso complementar uma coisa que o Tonholi falou? Por favor. O Alessandro Vieira agora acabou de dizer isso, falou: ou você mentiu para Veja, para a revista Veja, ou você está mentindo na CPI. E é melhor mentir para Veja, porque se mentir para Veja não vai para cadeia. Então, foi realmente... foi agora, 20 minutos, 15 minutos atrás. Fala, Juliana. Mas colocar um Weingarten com Renan Calheiros é até, assim, é um desnível muito grande, né? Porque o Renan Calheiros, ele está muito preparado para tudo o que está acontecendo. Ele já está preparado. O Weingarten não, o Weingarten nem político é. Ele acredita mas não sei, não. Ele acredita que ele sabe se sair bem de situações como essa, né? Muito provavelmente foi ele, inclusive, quem orientou o Bolsonaro a tomar uma série de medidas e comunicar de maneiras que não foram positivas para o próprio presidente, que só confundiram o próprio presidente. O Bolsonaro é um cabeça fresca, que tem lá as suas limitações, é um grossão, um bonachão, que tem aquela visão de extremista, de cara pró-ditadura, pró-miliciano, vamos legalizar a milícia e tudo, mas ele não passa de um casca grossa. O filho dele é muito mais ardiloso e é o cara que se rodeou de todas essas pessoas, que conhece os meandros da Deep Web, que arrumou lá contatos com o Steve Bannon e tal. E o Weingarten é um sujeito muito habilidoso, que vendia propaganda antes, que fazia propaganda, que é um sujeito que lida com propaganda já há algum tempo e que se deu muito bem, que é muito jovem, muito bem sucedido e que é respeitado por essa gente que você vê que quando teve que recorrer a alguém importante no governo, o dono da Rede TV, que não é nenhum bobo, diga-se de passagem, ligou para ele, não ligou nem para o Onyx Lorenzoni, nem para o Augusto Heleno, nem para nenhum deles, ligou para o Weingarten. Então, quer dizer Mas ele foi saído, né, do governo, Bárbara? Foi saído porque não concordou, provavelmente, com algum desses, bateu de frente com algum desses... Na verdade, o fato dele ter saído tem um arcano secreto ainda. Foi quando o ministro Pazuello falou pichulé. Um dia depois o ministro Pazuello falar, tem pichulé aí, o Fábio Weingarten sai do governo. Então, hoje na CPI, alguns senadores muito sutilmente espremeram ele para ver se ele sabia o que queria dizer pichulé. Aí ele falou: nunca ouvi esse termo na minha vida. Aí o senador fala: não, porque o Pazuello fala que tem pichulé no governo
e o senhor é demitido um dia depois pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. O que tem a ver pichulé com o senhor? Ele não, nada, absolutamente, né? Mas pichulé não era o termo que era usado para definir o Lula, se eu não me engano? Era pichuleco. Era pichuleco. Pichuleco. Tá, obrigada. Pichulé é uma coisa, pichuleco é outra. Por favor, Bárbara. O que é pichulé? O que é pichulé e o que é pichuleco? Eu não estou familiarizado. Eu não sei o que é, mas tem uma coisa que eu acho importante apontar do Weingarten, que é a seguinte. Ele, em diversos momentos, ele fala sobre segmentação, né? Então ele fala sobre a segmentação da campanha. Ele, antes de entrar na SECOM, ele estava na campanha, né, presidencial, estava para eleger, né, Bolsonaro. E ele sempre fala uma coisa que, nas entrelinhas, ou mais ou menos explícito, tem a ver com o seguinte, ele diz assim, a comunicação, ela vai para diferentes públicos. Isso eu acho fundamental, e entender a atuação dele no governo é fundamental na campanha e no governo, depois de 2019, que é a seguinte, enfim, eu trabalho com pesquisa, né, sobre comunicação, política, bolsonarismo, você tem uma mensagem ou um discurso que às vezes tem 10 minutos, então o que eles fazem? O que eles faziam? Recortavam isso e mandavam para públicos diferentes. Então, o Weingarten chega a dizer isso. Então, a SECOM, né, que ela deveria ser um órgão de Estado, e aí é importante a gente falar da diferença entre Estado e governo, né? O governo muda e Estado deveria, o principal do Estado seria atender a população, né, aos cidadãos, e não os interesses particulares. E a SECOM, ela tem atuado, agora um pouco menos, mas ela atuou na gestão do Weingarten como uma espécie de canal de propaganda do governo, né, e não como do Estado, né, mas do governo para difundir diferentes ideias, né, tem que trabalhar, não pode fazer distanciamento, falou já sobre o PIB, inventou uma coisa do PIB privado, não sei se vocês se lembram disso, o PIB público vai mal, mas aí eles inventaram o PIB privado, então, ou seja, esse canal, diferentemente do que ele anuncia na CPI, né, ele diz, não há isso, é um canal que ele é sério, a SECOM se prestou, né, a ser um órgão de Estado seriamente. Na prática, a SECOM, inclusive, tirou do ar campanhas, porque depois isso pegou muito mal, e aí ele disse que não lembra, né? Então, a SECOM se tornou um órgão, assim, fundamental para a gente entender a manutenção do apoio do presidente Jair Bolsonaro entre a população. Então, mas esse tipo de comunicação... Calma, peraí, Juliana, calma, Juliana, tá ouvindo a gente? Calma aí, peraí. Deixa eu só dar uma colaboração aqui. Pichulé. Estou recebendo aqui uma mensagem do professor Carlos Alberto Tortorelli, professor de português, está ouvindo o programa, mandando um abraço, dizendo que pichulé é dinheiro, gorjeta, gratificação. É grana. Tá. É dada voluntariamente por um serviço prestado. É isso dinheiro que se oferece alguém em troca de um favor ou um negócio lucrativo, está escrito aqui. Só para entender o contexto, então, o Tonholi, o contexto... Quem falou em pichulé para o Weingarten? Pazuello fala em pichulé no governo. Mas ele estava se referindo ao Weingarten, ao Fábio Weingarten? Aí ele estava se referindo ao Weingarten. Aí o Weingarten é demitido no outro dia pelo ministro das Comunicações e o Weingarten disse hoje na CPI que só foi procurar a revista Veja por causa de inverdades que estavam sendo ditas sobre o nome dele. Ele estava se referindo indiretamente a ter sido chamado de pichulé pelo general Pazuello. Na verdade, o que o Pazuello insinuou? Que ele levou uma grana da Pfizer. Sendo que o que a Isabela está falando ali é que a SECOM agiu como órgão do governo e gastou dinheiro público para fazer propaganda do presidente, e isso já é um ilícito, então ele já cometeu alguns ilícitos. Gastou 85 milhões. Então, mas baseada na estratégia da Cambridge Analytica, que aí vai ao encontro do que a Bárbara dizia sobre o filho ter um contato com o Steve Bannon. Então, eu acho também que a gente tem que fazer uma diferença aí, o que é estratégia de comunicação e o que é utilizado para fazer propaganda ideológica e espalhar fake news. Porque o grande problema foi
Aliás, os grandes problemas foram a propaganda ideológica e espalhar fake news. Agora, enquanto estratégia de segmentação, de comunicação, a rigor não existe um problema nisso. O problema é espalhar fake news. O problema é disseminar conteúdo homofóbico, conteúdo ideológico, de ódio. Mas no momento de vacinas, né? Conspiratório de vacina, vacina não funciona, vacina da China, vacina, essas coisas. Isso sim. No momento que a SECOM serve para fazer, para disseminar informação, é um órgão do governo que serve para o governo usar como para informar o Brasil, que é um país tão grande e tal, e é usado, a gente tem canais de televisão para fazer isso, a TV Cultura, a Hora do Brasil, e a SECOM é uma desses veículos. A gente não pode imaginar que a propaganda eleitoral do governo seja feita pela SECOM. Então, o Fábio Weingarten, o que ele passou todo o tempo dele no governo fazendo, ele só cometeu ilícitos. E agora ele defende o presidente da República. Você vê que ontem o presidente da Anvisa, que a gente imaginava, quando a gente viu o presidente da Anvisa, que foi escolhido pelo Bolsonaro, o Bolsonaro botou um cara que era já do Exército, quer dizer, era um almirante, então ele era da Marinha. A gente viu que o Bolsonaro escolheu esse senhor e ele foi para a Anvisa, que é um órgão extremamente sério. A Anvisa é uma daquelas coisas que é tão séria, que chega a ser pentelha, chega a ser over, né, de tão séria, porque às vezes ela peca pelo excesso. A Anvisa, a gente está acostumada no Brasil a ver que é esse órgão regulador que peca sempre pelo excesso. Nunca a Anvisa, a gente não está acostumado a ver a Anvisa ser um órgão facilmente corruptível, essa coisa toda. E ele escolheu esse sujeito, e esse sujeito apareceu numa daquelas manifestações sem pé nem cabeça do Bolsonaro, parecia sempre que ele estava num comício, depois de ter sido eleito, e ele apareceu sem máscara, parecia que ele compactuava com aquela coisa toda quando já tinha uma pandemia. E aí ontem ele contradisse tudo aquilo que a gente imaginava dele, e ele fez um meia-culpa. Eu não sei se ele estava com medo de ir preso, se ele está com medo de ser julgado em Haia, não é? Mas ele pareceu, né, Isabela? Ele pareceu ser totalmente diferente. E já hoje o Weingarten, que estava, quando ele deu a entrevista para a Veja, a gente pensava, bom, o cara está com medo de ter alguma consequência, está falando isso para a Veja. E agora ele volta atrás. Então, eu não sei direito o que acontece lá dentro. Vamos falar sobre isso. Posso fazer um comentário? Complementa para eu entrar no assunto da revista Veja. Eu quero saber o que a Isabela. Fala, Isabela. Não, já que a Bárbara falou em prisão, né? Eu estou vendo aqui a legenda, não estou conseguindo acompanhar o áudio, mas aparentemente os senadores estão debatendo agora se vão dar voz de prisão para o Weingarten. Então, o UOL acabou de colocar de novo no ar. Calheiros pede prisão de Weingarten. Eu queria, presidente, sugerir a Vossa Excelência requisitar o áudio da revista Veja para nós verificarmos se o secretário mentiu ou não mentiu. Se ele não mentiu, a revista Veja vai ter que pedir desculpas a ele. Se ele mentiu, ele terá desprestigiado e mentido ao Congresso Nacional, o que é um péssimo exemplo. Eu queria dizer que vou cobrar a revista Veja, se ele não mentiu, que ela se retrate a ele. E se ele mentiu à revista Veja e a esta comissão, eu vou requerer a Vossa Excelência, na forma da legislação processual, a prisão do depoente. Apenas para dizer isso e para não dizerem que nós não estamos tratando a coisa com a seriedade, não é, que essa investigação requer. Você já viu, Tonholi, algum ministro de Estado ou ex-ministro de Estado sair preso de uma CPI? Nunca. Não, eu também não. Acho que eu nunca, eu não sei, pode ser que a minha memória já foi para Cucuí há muito tempo, mas você já viu, Isabela, Juliana, vocês já viram?
Eu estava pensando, sabe no quê? Não. Que o Pazuello, agora assistindo, eu acho que ele deve ter se arrependido de de ter perdido a oportunidade de ter participado antes, porque a coisa ficou bem diferente agora do que as falas, as oitivos dos depoimentos anteriores, né, dos ministros. O tom da CPI estava muito mais ameno, né, em relação até a fala do Torres, as anteriores, até com Queiroga, né, e com o Weingarten o tom mudou, e acho que pelo menos essa foi a fala do Renan Calheiros, né, de dar um exemplo para que não tenha testemunhas que vão mentir na CPI, né. Eu acho que as coisas... Agora, Exatamente, esse é o ponto. Parece que está comprovado que ele mentiu. Eu queria só que o Tonoli reforçasse isso antes de mostrar o áudio. Tonoli, você quer comentar o que ele disse para a revista Veja e o que ele disse hoje na CPI? Não, ele disse que, primeiro, nós temos 2 pontos da CPI. Um ponto é o interrogatório feito pelo Renan Calheiros, em que o Renan anuncia a primeira vez que vai prendê-lo. O outro ponto é o depoimento dele aos outros ministros. O que ele negou para o Renan na primeira vez, foi negando para os outros senadores ao longo do tempo, foi que ele nunca tinha falado que o governo estava cercado de incompetentes. Exatamente. Foi negligência ou incompetência? Incompetência. Quando você tem um laboratório americano com 5 escritórios de advocacia apoiando na negociação, e você tem do outro lado um time pequeno, tímido, sem experiência, é 7-1. É 7-1. Bom, a gente ouve então aí o jornalista perguntando, foi negligência ou foi incompetência? Aí você tem a voz do Fábio Weingarten confirmando que foi incompetência, que é algo que ele negou ter dito hoje na CPI. Certo? Agora, Aldrin, deixa Diga. eu perguntar uma coisa para vocês todos. Eu, há pouquíssimos dias, tive informação de que a cúpula do governo estava muito segura em relação à CPI, por mais que eles estivessem bravos, mas estavam seguros de que a condução dessa coisa não ia trazer maiores consequências para eles. Todo mundo sabe que CPIs servem para palanque de alguns políticos. O Renan estava provavelmente querendo levar alguma vantagem, mas não muito mais do que isso. Ninguém ali, me parece, está querendo derrubar governo nenhum. Não é essa. Se quisessem derrubar algum governo, já tinham encaminhado alguma daquelas das 60, 250 mil pedidos de impeachment. Né? Então, nada disso estava acontecendo, o governo estava muito seguro quanto a essa CPI, porque, afinal de contas, a CPI serve de palanque, serve para barganhar algumas coisas e não ia dar em nada. Só que agora me parece que o Renan está pegando o mais pesado. O que vocês acham? Esse negócio vai dar em alguma coisa ou a gente só está aqui assistindo um seriado a mais na Netflix para passar a pandemia? Não, eu acho que vai dar em muita coisa. Eu acho que o bicho vai pegar, sobretudo porque nas explicações do Fábio Weingarten, ele posou hoje como super-herói. Então, o que ele diz? Que a carta da Pfizer foi mandada num dia 12 de setembro, que o Marcelo Carvalho, da Rede TV, passa para ele essa carta em novembro, e o governo só assina a medida provisória que autoriza a Pfizer vender para o Brasil no dia 15 de março, o que dá um intervalo entre fevereiro e março de 6 meses ou 217 mil mortes. Então, o que os senadores tentaram provar hoje é que o governo foi responsável por 217 mil mortes, mas aí o Weingarten fala, mas era nojento o número de vacinas que a Pfizer ofereceu. A Pfizer ofereceu no primeiro momento, na reunião que eu mantive, apenas 500 mil doses, e eu disse, 500 mil doses não dá para vacinar nem um quarteirão da Avenida Paulista, disse o Fábio Weingarten, segundo ele mesmo, disse a Pfizer. O detalhe é o seguinte, amanhã vai depor o CEO da Pfizer, amanhã nós vamos ter a resposta.
O senador Fernando Bezerra, que é o líder do governo na Câmara, diz que o Fábio Weingarten não sabe da missa à metade. Ele disse que houve vários contatos e que vão ser provados amanhã pela Pfizer, direto entre o Ministério da Saúde e a Pfizer, e que não passaram pelo Fábio Weingarten. Daí ele está culpando o governo por aquilo que ele chamou de incompetência e demora. Ou seja, as negociações passaram direto entre o Ministério da Saúde e a Pfizer e não passaram pelo secretário de comunicação da presidência, pelo qual, a bem da verdade, nem deveriam ter passado. Agora, isso que eu ia comentar, que desculpa, Bárbara, que é estranho, né? É estranho pensar que uma negociação desse tipo seja feita com um secretário de comunicação da presidência, não tem nada a ver. E aí, complementando com o que você também disse, Bárbara, se vai dar em alguma coisa ou não, eu acredito que eles não estão preocupados se haverá um julgamento em Haia, por exemplo, porque eles não acreditam nas instituições supranacionais. Eles não estão nem preparados para isso. Quantas vezes a OMS foi desacreditada, a ONU foi desacreditada, que dirá um tribunal supranacional. A CPI pode dar dois tipos de resultados também. Eu acho que ela pode dar resultado. Então, a CPI pode resultar em prisão, impeachment, pode resultar em muita coisa em si, mas eu acho que tem outra questão que é o que acontece com a população, né? Então, ou seja, qual é o efeito da CPI nos eleitores, não aquela base que vai votar no Bolsonaro, não importa o que for, aquela base mais fiel, mas sim aqueles eleitores que tendem a migrar ou tendem a estar mais próximos do centro ou potencialmente tendem a migrar para outros candidatos. Então, nesse caso, eu acho que sim, a CPI pode ter desdobramentos importantes, e hoje eu acho que ficou provado uma coisa que é a seguinte: até então a gente vai discutir sobre tratoraço, sobre questão que envolve a relação entre o legislativo, o executivo, são coisas muito difíceis para a população, para o eleitor comum entender e muito técnicas, né? Agora, vacina é uma coisa que afeta todas as pessoas, a questão de vacinas atravessa a população, né? Então não é algo que é difícil tecnicamente de entender, como é que pode, a gente está precisando de vacina, as pessoas morrem sem vacina, a empresa Pfizer oferece a vacina e o governo se recusa a comprar. Então é uma coisa muito fácil de entender, eu acho que é bem objetivo e tende a ter um impacto entre a população, eu acredito. E não, tem mais outra coisa, que 500 mil doses, se foram 217 mortes que vão ser responsabilizadas, 217 mil. Então se você traduzir 500 mil doses da Pfizer, são 250 mil pessoas vacinadas, certo? Que divide por 2. Então, se são 217 mil mortes, já dava para cobrir essas 217 mil mortes, né? E outra coisa, essas imagens, agora pensando no que a Isabela está falando, essas imagens do Renan, do Fábio Weingarten falando e tal, são boas imagens, são aquelas clássicas imagens que são usadas na propaganda eleitoral para desacreditar as pessoas, né? São aquelas imagens que aí o cara falou isso, e aí não sei o que da vacina, e são as imagens justamente como ela está falando que desacreditam. Exatamente. E isso que a Juliana está falando também, de eles não acreditam e eles não estão nem aí com instituições, com leis, com democracia, eles não estão preparados. Imagina, eles não sabem nem onde fica a Haia. A grande verdade.